Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e amor de Maria. É, Nós estamos aqui para mais um dia da nossa live oracional de Quaresma com os Salmos. Nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas. Oi, gente, meu nome é Paula. Me chamo Ellison. Oi, gente. Me chamo Robert. E é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento. Já de cara, eu convido vocês a pegarem sua Bíblia lá no Salmo 5, que vamos refletir neste quinto dia. Vamos lá? E nesse meio tempo, eu quero fazer um convite especial para você de uma forma diferente. Hoje, se você puder, pensa em uma intenção específica que você deseja colocar nessa live oracional. Se você puder, faça como se fosse dela, como se fosse uma novena. E que você, se você tiver a disponibilidade, possibilidade, nem que seja tipo de rezar por uma semana, uns 5 dias, 7 dias, nessa mesma intenção com a gente, ou rezar o resto da quaresma inteira com a gente, coloque essa intenção. Pense agora, qual é a intenção que você quer colocar no coração de Jesus agora? Que nós, enquanto comunidade, até mesmo virtual, rezaremos juntos pela mesma intenção que está no teu coração. E é isso, gente. Vamos dar início, então, ao nosso momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E clamando a ação do Espírito Santo em nosso meio, peçamos: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos ao nosso Salmo. Pegue sua Bíblia aí agora no Salmo 5º. E alguém da nossa equipe aí faz as honras aí para fazer a leitura do Salmo? Fique à vontade, quem quiser. Pode fazer? Ao mestre de canto, com flautas, o salmo de Davi. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor, desde a manhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai todos os que praticam o mal, fazeis perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, abominável, ó Senhor. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Prostrar-me-ei em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Conduzi-me pelas sendas da justiça. Por causa de meus inimigos, aplanai para mim vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade. Seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado. Com a língua distribuem lisonjas. Deixai o Senhor prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os.
pois é contra vós que se revoltaram. Regozijem-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permaneçam para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós. Os que amam vosso nome, pois vós, Senhor, abençoais o justo. Vossa benevolência como um escudo o cobrirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu convido a você agora a fechar os teus olhos e deixar que essa palavra caia em teu coração como que a água de um regador que é derramada sobre a terra onde está plantada uma plantinha. Essa terra é o teu coração. E essa água vai regando a fé que Deus colocou no teu coração pela palavra. Essa palavra de Deus. Acolha a palavra de Deus como a água que alimenta o solo do teu coração. E agora, pensa comigo, reflita. Qual é a moção, qual é o sentido que esse salmo hoje traz para a gente? O que que ele nos fala hoje, nesse momento? E de cara eu já dou uma pista. No inicinho do salmo, é como se a pessoa que o rezasse estivesse em meio a uma tribulação, um sofrimento, uma penúria. É como se já ouvisse os barulhos e as vozes que trazem a inquietude à volta. Ou então, a gente pode também associar como uma pessoa acorda de madrugada ou de manhã no meio de um pesadelo, onde sofre terrores noturnos, ataques noturnos. Desde já, eu convido a você a pensar nesse salmo, a meditá-lo. E o Davi fala: Senhor, ouvi minhas palavras, escutai os meus gemidos. Ou seja, o coração dele geme de sofrimento e de dor. Mas em vez dele dirigir para as pessoas à volta, os amigos, conhecidos, ele clama a uma única pessoa, que é Deus. Ele busca a Deus, porque ele já aprendeu que a melhor companhia para qualquer dificuldade é Deus. Não tem outro lugar. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. Naquela época, Jesus não tinha se manifestado como a gente conhece. O título de rei ainda era dado ao Pai, mas o Pai misturado, porque era Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Mas ele colocou Deus como rei de seu coração. Então, ele colocou Deus no lugar que deveria estar Deus em sua alma, em seu coração. Então, na tribulação, somos convidados a procurar quem? Deus. E colocar Deus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, como nosso verdadeiro Deus e Rei. Independente da tribulação que acontecer. E a vós eu invoco, Senhor. Desde amanhã escutai minha voz, porque desde o raiar do dia apresento minha súplica e espero. Ou seja, quando você abrir teus olhos, qual que é a primeira coisa que você deve fazer? Mesmo que você estiver acordado até mesmo por causa de um pesadelo durante a noite, ou perdido o sono, do meio da noite você acordou e depois não conseguiu dormir. Qual que é a primeira pessoa com quem você deve conversar?
É com sua família? Isso, é Deus com quem você tem que conversar. É a Ele que você tem que clamar. Quando vem a dificuldade, você tem que conversar com um amigo para pedir ajuda? Não, tem que ser a quem? A Deus. Quando alguém falar alguma coisa que a gente não gostou, que machucou o nosso coração, a quem que a gente vai procurar? Vai partilhar com os amigos de cara? Não, tem que procurar quem? A Deus. É a Deus que a gente tem que procurar em primeiro lugar em nossa vida. E Davi foi esperto, foi sábio nisso. E aí, Davi, ele vai confiando a Deus e falando para Deus assim: pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. Davi, ele reconhece que Deus não agrada do mal. E ele pelo como ele fala, no coração dele, ele luta por uma atitude de fazer o bem e não fazer o mal que desagrada a Deus. Ele não tenta resolver os problemas dele retribuindo o mal nessa situação aqui, como ele talvez já tinha feito antes. Naquele momento aqui em especial, ele reconhece no seu coração que Deus não agrada do mal. E ele luta para fazer o bem, não o mal. Ele luta contra o mal. E aí vai falando: o mal não poderia morar junto de vós. Onde tem mal, não tem Deus. Onde tem Deus, não pode ter mal. Então já vem um alerta para a gente. Se a gente tem no nosso coração a maldade, a gente tem que se arrepender, se humilhar, pedir perdão para Deus, abandonar o mal, porque no coração onde tem maldade, Deus não entra, não. No coração que vem o desejo de vingança, de ódio, de raiva, Deus não habita fácil, não. Desejar o mal, Deus não gosta do mal, de quem deseja o mal. Mas sim, ele está junto com quem deseja o bem. E aí vamos continuando. Os ímpios não poderiam resistir ao vosso olhar. Ou seja, só Deus olhar para a pessoa, o ímpio já reconhece a sua maldade e sente o peso na sua alma. Ele não consegue aguentar. Detestais a todos que praticam mal, fazeis perecer aqueles que mentem, o homem cruel e doloso, vos é abominável, ó Senhor. Mas eu, graças à vossa bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostrar-me em vosso santuário com o respeito que vos é devido, Senhor. Ou seja, aqui diz de um coração que reconhece que Deus tem de misericórdia com relação à tua alma. Que Deus, ele tendo misericórdia e tendo ele perdoado, essa alma pode entrar no santuário e ceiar com o Senhor. Não é à toa que na Santa Missa, qual que é, depois de fazer a invocação do sinal da cruz, qual que é a primeira coisa que se faz e que é feita antes de receber Jesus na Eucaristia? O ato penitencial. A gente pede perdão pelos nossos pecados. Clama a misericórdia de Deus. Porque se a gente não tiver misericórdia de Deus, para limpar a nossa alma, na missa são lavados os pecados veniais, os mortais somente pela confissão. Mas quando a alma é lavada pelo perdão, tanto da confissão quanto da absolvição mais simples da Santa Missa, naquele ato penitencial, a nossa alma é lavada. E aí sim a gente pode entrar em comunhão com Jesus Eucarístico, que é Deus. Entrar no santuário de Deus. Esse santuário que não é um santuário físico, mas sim é onde Deus se manifesta. E é uma prefiguração daquilo que viveremos, se assim a gente fizer, por merecer e por alcançar lá no paraíso, na vida eterna, no santuário eterno, junto de Deus. E aí ele vai conduzindo, continuando. Conduzi-me pelas sendas da justiça, por causa de meus inimigos, aplanai para mim o vosso caminho. Conduzir pelas sendas é pedir para Deus, me conduza
pelo caminho da justiça. Não me conduza, não deixa eu me levar pelo caminho da maldade, da injustiça, que oprime, que faz mal, não só para minha alma, mas faz mal para a alma do outro. Conduzir-me pelo caminho da tua justiça. Ou seja, quando a gente se coloca na mão de Deus na justiça, quer dizer que a gente está aberto para quando a gente estiver errado, ele puxar a nossa orelha. E quando a gente estiver no caminho, no certo, ele vai endireitar a gente, vai nos purificar para a gente ficar mais junto a ele, mais colado nele. E aplanar os caminhos por causa dos inimigos quer dizer, corrija aqui no meu coração aquilo que não está perfeito, corrige no meu caminho aquilo que não está certo, Senhor. Por exemplo, pode ser que no teu dia a dia você já faça o bem, já procure fazer o bem, de respeitar a Deus, de seguir os mandamentos, mas pode ser que de vez em quando você tenha uma atitude ou outra que não agrada muito a Deus. Às vezes você fala demais com as pessoas, sendo que tem hora que é necessário a gente calar e rezar. Aí, às vezes, Deus ele vai te refrear na voz. Isso vai ser aplanar o caminho. Às vezes, Deus vai te conduzir ao silêncio. Pode ser que em algum momento ou outro, Deus até permita que você acabe, como diz o ditado popular, quebrando a cara por falar demais. E aí, nisso, Deus vai te purificar. Ele vai te ensinar. Ele vai consertar o teu caminho. Porque, como você se entregou a Deus, ele vai cuidar de você. Ora, vai vir com palavra dura para te corrigir. Ora, ele vai permitir situações onde vai ser provada a tua fé. Mas lembrando que esse sofrimento é para o nosso bem, para a nossa santificação. É como se fosse a enxada batendo em cima daquele monte de terra, aquele altinho na estrada de chão, para acertar o caminho. Ou então com uma patrola que passa por cima para endireitar. O caminho ainda já existe. Ou seja, ela está ali conduzindo mais ou menos para o caminho certo. Mas precisa acertar as coisas. Precisa endireitar. Às vezes Deus ele pode usar dos nossos amigos para endireitar nosso caminho. Às vezes é de alguma outra pessoa de fora que vai chegar perto da gente e falar assim, olha, toma cuidado, porque isso que você fez não está muito legal. Olha, toma cuidado, porque essa ação tua pode ser que, tipo, aos olhos das outras pessoas, pode acabar escandalizando. Pode fazer com que as pessoas achem e interpretem errado. Procura ser mais quietinho, ou então reza mais. Vai com cuidado. Isso é Deus aplainando o nosso coração. Pode ser pelo conselho das outras pessoas à nossa volta, né? E aí o salmista vai continuando a entregar no coração de Deus tudo e reconhecendo quanto que os maus estão tentando e machucando a ele. Reconhecendo a maldade. E nesse sentido, eu acredito que seja até interessante a gente até pensar também no nosso coração. Quando a gente vê a maldade da outra pessoa, como São Padre Pio disse, quando você vê o pecado do outro, não aponta o pecado do outro de início, mas pensa primeiro nos teus próprios pecados, medita eles, porque senão pode ser que você caia. E meditando seus próprios pecados primeiro, você não vai nem ter tempo de pensar no pecado da outra pessoa. E pensa também nesse sentido. Aquela pessoa é ruim desse jeito, mas eu posso ser igual ou até pior. Mas por misericórdia de Deus, eu estou na situação que eu estou agora. Eu tenho risco de cair do mesmo jeito. Eu tenho que vigiar. Mas, se eu reconheço que a outra pessoa tem lábio maldoso, eu também tenho que ver no meu coração se eu também tenho lábio maldoso. Mas se a pessoa deseja o mal para mim, eu vou rezar por essa pessoa. Mas, acima de tudo, o inimigo de Deus é espiritual. Ele roda a nossa volta. Se vem a tentação, eu não posso dialogar com a tentação. Eu não posso falar com o diabo, falar com o mal. Eu tenho que fazer o quê? Rezar. Se me vem a tentação, eu estou percebendo que é tentação, opa, peraí, vou rezar mais. Agora, se eu começar a cair, mesmo que seja no conversar com o pecado no coração, e depois eu perceber que eu estou quase caindo, eu vou parar aqui e vou falar com Deus. Pode ser que no teu dia a dia vai vir alguém com alguma conversa meio atravessada para o seu lado. Alguém vai vir com má intenção. Vou dar um exemplo meio pesado aqui. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa maldosa perto de você assim,
e chega com um papo esquisito assim, tipo, nossa, tá calor? Aí começa a balançar a blusa, esse negócio assim. Aí você pode parar, pera aí. Isso aí tá meio esquisito. A pessoa às vezes tá com roupa que não tá muito decente, não tá prestando muito. Epa, pera aí. Toma cuidado que isso aí é armadilha, é cilada. É cilada. Então tem que tomar cuidado. Nisso a tentação se manifesta. E infelizmente, talvez na alma dessa outra pessoa, a tentação já virou pecado, porque ela já falou. Ela já começou a agir daquela forma. Mas o inimigo, ele não quer que toma uma pessoa só, ele quer que toma várias. Por isso que ele usa das pessoas para tentar a gente também. Pessoas que já estão, infelizmente, nas mãos dele, ou então que temporariamente se deixaram levar nas mãos dele por causa do pecado, porque caíram. Então a gente tem que ser sempre, todo momento, atento com relação a isso. E aí vai falando, né? A garganta deles é como um sepulcro, escancarado, com línguas que distribuem lisonjas. Ou seja, eles vão falar as coisas. O mal vai falar. Ele vai tentar no nosso ouvido, mas também vai tentar através das outras pessoas, para ver se a gente vai ceder e fazer a gente trocar raiva, trocar farpa, trocar maldade. Mas Davi, o salmista, ele colocou isso nas mãos de Deus. E aí foi indo até o final, em que ele diz: Pois vós, Senhor, abençoais o justo, a vossa benevolência como um escudo o cobrirá. Se você for justo até o final e lutar contra o mal, Deus vai te proteger. Mas se você ceder à maldade, infelizmente, o teu escudo vai estar quebrado. Vai ser como se tivesse cheio de furo. Alguma coisa pode furar. Ou então é como se fosse uma janela um pouquinho aberta, tem uma gretinha. Aí quando a chuvinha forte, a água entra do mesmo jeito. Então, é isso. A gente tem que ser justo. Justo, a gente pode pensar até mesmo. Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, quando uma roupa cai perfeitamente no nosso corpo. Não é grande demais, nem é pequena demais, mas sabe perfeitamente. A gente fala que a roupa ficou justa, deu certo. Ou então, em casos mais extremos, a roupa está muito apertada, fala que ela ficou muito justa, muito apertadinha. Mas falando pelo olhar espiritual, o olhar de Deus, justo é aquele que é certinho. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Ou então, quando a gente coloca uma toalha na mesa, para cobrir a mesa, ficar bonitinha, né? Aquela toalha, ela tem a medida certinha. Ela coube justamente ali, deu certinho. Sejamos justos na medida que Deus nos mede. Busquemos acolher com carinho quando uma pessoa vem nos dar uns conselhos e puxar a orelha. E quando vier a tentação, vamos usar essa tentação como forma de nos balancear. Se a gente estiver errado, tiver risco de cair, aquela tentação tocou a gente, é porque é ali que é a nossa fraqueza. Então é ali que eu tenho que consertar a minha vida para procurar em Deus o conserto. E eu dou abertura aos meus irmãos e irmãs e a minha irmã para poder partilhar com vocês aí o que fica no coração. Alguém quer partilhar um pouco aí? O que ficou no coração com relação a esse salmo? O que está ficando? Fica à vontade, gente. Tipo assim, partilhar mesmo eu não tenho não, mas eu só vou citar mais ou menos uma parte do versículo que me chamou a atenção. É aí que eu achei assim, que ficou interessante para mim. Foi essa aqui, ó. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus, e a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã, escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia
vos apresento minha súplica e espero. Acho que é só isso mesmo. Foi o que me chamou a atenção, foi esses versículos. E agora a pergunta: por que será que isso tocou o coração? O que será que Deus quer nos dizer com esse versículo em especial? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida em especial? Uma coisa interessante que eu aprendi com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola é que, assim, quando o versículo toca o nosso coração, é porque Deus quer falar alguma coisa com aquilo ali. Exatamente esse versículo tem alguma coisa a mais. Então é como se a gente estivesse vendo, começando a ver um brilhinho ali no meio da areia ali, como se tivesse, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa, algum tesouro ali escondido um pouquinho. Vamos vasculhar um pouquinho. Vai meditando nessa passagem, no versículo que te chamou a atenção agora. Medita agora. Fecha teus olhos se você quiser. Se não quiser também, não precisa, né? Porque às vezes o som tá batendo junto. Mas o que esse versículo quer dizer para você? Se alguém mais quiser partilhar mais alguma coisa, vai colocando, gente. Fica à vontade. O versículo que tocou. E para mim, fica muito forte esse finalzinho do versículo 4. Eu vou ler o versículo de novo inteiro, né? Mas é essa as últimas duas palavrinhas, três palavrinhas, né? É a voz que eu invoco, Senhor. Desde amanhã escutai minha voz. E vou pular lá para o finalzinho. Vos apresento minha súplica e espero. Ou seja, como disse certa vez um santo, eu estou na dúvida se foi São Padre Pio ou outro santo, que diz assim, ó, reza, confia e espera. Acho que foi Padre Pio mesmo. Reza, confia e espera. Rezar é você chamar Deus e tal. Confiar, ou seja, entrega nas mãos dele e não toma mais com a dúvida, não. E espera o tempo de Deus para ele realizar a obra na tua vida, no teu coração. Ele vai agir no tempo da vontade dele. Pode ser que seja hoje? Pode ser que seja amanhã? Pode ser daqui a 2 anos, ou até 5 anos? Pode. Mas espere, porque a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. E até mesmo no meio tempo da espera, Deus vai te ensinar maravilhas. É isso que fica no meu coração. Reza, pede, confia e espera. Pede, confia e espera. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam vosso nome. Ou seja, quem espera nos amigos, nas pessoas, que pede para eles fazerem as coisas por você, pode ser que tenha o risco de cair e de dar ruim, né? Mas quando a gente espera em Deus e confia em Deus, confia de verdade, entrega tudinho mesmo, permanece sempre na alegria, porque a gente confia em Deus. Confia que Deus vai fazer a obra da melhor forma possível, né? Do tempo da vontade dele vai ser a melhor escolha possível, melhor do que qualquer pensamento e intenção nossa. E aí, Deus protege eles, e eles vão triunfar porque amam o nome de Deus. E aí a pergunta é, você ama o nome de Deus? Você tem confiado em Deus de verdade? Por inteiro? Ou só pela metade? Ou quando você reza, você começa a rezar, aí depois parou, vem a tribulação de novo, vem algum problema, alguma dor, dificuldade, algum medo, e você não volta de novo para pedir a Deus ajuda.
Você deixa aquele restinho que está agarrado no teu coração, continua lá agarrado em vez de se entregar nas mãos daquele que pode te ajudar. Confia, mas confia de verdade por inteiro, não confia pela metade, não. Porque se a gente confia pela metade, é complicado. Porque corre risco do nosso medo voltar, da dificuldade de voltar, e aí ser igual quando a gente coloca uma coisa diante de Deus, né? Como, vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o remédio meu que eu tomo de alergia, né? Só pega essa caixinha e representa aquilo que eu entrego nas mãos de Deus. Eu vou colocar aqui na frente, quando eu volto a desconfiar, ó, o que eu tô fazendo, ó? Peguei de volta. Ranquei da mão de Deus aquilo que eu entreguei nas mãos dele. Desconfiei que ele vai cuidar, eu tô querendo resolver a minha conta agora por minha conta, minha vontade. Mas aquele que confia em Deus de verdade vai ter alegria. Mesmo que demore, a alegria verdadeira vai vir, vai chegar no coração, vai chegar na alma e vai resplandecer. Não é à toa que uma das manifestações do Espírito Santo é a alegria. Quando a gente clama a Deus uma graça e reza pedindo para o Espírito Santo conduzir a alma, a gente começa a pedir e depois a gente começa a louvar do nada. Começa a agradecer por aquilo que ainda vai acontecer. Por aquilo que a gente já entregou, a gente não sabe. E vai continuar louvando, louvando, louvando. Até que quando falta o ar, o Espírito Santo continua se manifestando. Para quem é da renovação carismática, ele pode se manifestar pela oração em línguas, pela visão, por várias outras formas de manifestação. Mas Deus age. E é isso. É pelo louvor. Eu lembro até que uma amiga minha disse, e eu acho que já comentei isso no podcast, quando uma coisa a gente não consegue resolver por nossa conta, a gente tenta resolver pela oração. Quando a gente não consegue resolver pela oração, é pelo louvor. É pela louvação, porque você começa a louvar a Deus por tudo aquilo que Deus está realizando na tua vida. E vai realizar pela fé. É prova de fé. E aí manifesta a alegria verdadeira de Deus. Pegando um pouquinho o gancho do que o Lucas estava falando agora há pouco, às vezes, na falta de confiança, a gente quer tentar resolver por nós mesmos, né? A gente começa a desconfiar e aí deixa a ansiedade tomar de conta. E aí a gente acaba fazendo. Aí eu vou dar esse mesmo exemplo que ele deu. Coloquei algo nas mãos de Deus, aí eu vou lá e tiro e quero resolver por conta própria. O Salmo, ele enfatiza a importância da oração. Além de enfatizar a busca da oração, ele enfatiza a parte da confiança. Ele nos pede para confiar. É importante buscar. É importante orar, entregar e confiar, assim como o Lucas disse agora há pouco. Então, que a gente possa voltar lá em cima, lá no iniciozinho, onde o Lucas também iniciou, quando ele disse, ele fez uma perguntinha para a gente. Ele perguntou o seguinte: quando abrimos nossos olhos, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? Em Deus. Então, o Salmo, ele nos enfatiza também isso, a importância de, assim que eu abrir os olhos, eu pensar em Deus. E quando eu fechar os olhos para descansar, para dormir, eu pensar nele também, com a certeza da confiança de que eu entreguei nas mãos dele, ele vai resolver. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que confiar e manter essa relação com Deus e desejar viver de acordo com a vontade dele. É isso. Eu lembrei de uma oraçãozinha que eu até acostumei fazer, que eu aprendi na catequese, né? Assim, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, que a Virgem Maria me cubra com seu manto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Desde amanhã,
invoco, Senhor. É isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então já vamos encaminhando para a parte da oração. Quem puder, feche os olhos. Quem não puder, não tem problema. Mas comece a rezar agora. Faça o pedido daquilo que você sentiu no teu coração que tem a ver com esse salmo. E eu vou rezar por você daqui. Cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, nosso Senhor. Nós estamos aqui em tua presença para vos pedir ajuda. Ajuda para que a gente não deixe de entregar as nossas dores em tuas mãos, antes de procurar ajuda em qualquer outra pessoa, em qualquer outro coração. Que a gente não deixe de te chamar, Senhor Jesus, te invocar, desde o nascer do sol até o poente, desde a hora que os nossos olhos começam a abrir e receber a luz, até a hora que a gente começa a fechar os olhos e aguarda com que o sono tome conta do nosso corpo para a gente descansar. Senhor Jesus, ensinai-nos a entregar a Ti todas as nossas dores e dificuldades. Em nenhum momento também, Senhor, ensinai-nos a que em nenhum momento nós busquemos conversar e até combater o mal com as nossas próprias forças. Que a gente busque em Ti, Senhor Jesus, sem dialogar com o pecado, sem dialogar com o mal, sem dialogar e gritar e brigar com aquelas pessoas que fazem mal a nós e aos nossos, entendendo que a justiça seja Tua, e assim a glória virá, o tesouro virá, a recompensa virá. Senhor Jesus, aplanai nossos corações, aplanai nossos caminhos, Senhor Jesus, e ajudai-nos a acolher com carinho todas as vossas palavras de amor, de sabedoria, até mesmo aquelas que são duras. Os puxão de orelha que o Senhor nos dá, seja através dos nossos amigos, seja através das nossas pessoas à nossa volta, e também, Senhor, até mesmo na hora em que nós estivermos caindo no pecado, quando estivermos em tentação, Senhor, ajudai-nos a reconhecer aonde que é a nossa fraqueza. E, por favor, Senhor, ajudai-nos a, depois de ter levantado do nosso pecado, pela Tua misericórdia, sendo perdoados por vós, a gente possa combater essa nossa fraqueza, preenchendo-a com a Tua graça, Senhor, e seguindo o caminho que o Senhor desejar para nós. As penitências necessárias para vencer esse pecado, essa fraqueza em nossas almas, porque essa tentação específica, esse mal específico, tocou justamente no lugar onde a gente está ferido, onde é a nossa fraqueza. Senhor Jesus, ajudai-nos a não praticar o mal, e para que a gente tenha a graça de entrar em vossa casa, em vosso santuário, no final dos tempos, e receber também as graças desde agora, as tuas graças nos sacramentos da confissão, da santa comunhão. Receber as tuas graças, Senhor, também do fruto das nossas orações, e em especial da eternidade. Ó doce Senhor Jesus, ajudai-nos a não cair nos erros dos zombadores, e tende misericórdia de cada uma de nossas almas, Senhor. Ajudai-nos a confiar no Senhor plenamente, e que a gente tenha alegria de verdade, permanecer na tua alegria verdadeira, e que a gente triunfe por amor ao vosso nome. Ensinai-nos a amar o teu nome, Senhor Jesus, de verdade. E aumentai o nosso amor por vós, Senhor. Ajudai-nos a aumentar o nosso amor por vós, Senhor. Abençoai, Senhor, cada um de nós. Ajudai-nos a sermos justos de verdade, como o Senhor é justo. E que a vossa benevolência nos abençoe e nos cubra, como se fosse um escudo. Seja vós o nosso escudo. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos sem fim. Amém. Amém. Alguém quer colocar alguma mensagem que ficou no coração, alguma mensagem final? Fique à vontade, gente. Algum complemento daquilo que ficou com relação na oração? Partilha. Eu só queria deixar de novo, né, essas palavras, né, que ficou de novo tocando para mim aqui no meio das orações aqui, né, que a gente possa escutar e meditar, como o Lucas falou, né, na primeira vez, essas palavras. Ele clama isso aqui. Às vezes, igual a Paula falou, a gente quer coisas por imediato. A gente quer coisas assim que eu quero, por exemplo, um remédio, por exemplo, igual o Lucas citou o remédio dele. Tem remédios que ele vai ali na hora. Tá com dor de cabeça, ele tomou ali uma dipirona ali, e alguns minutos a dipirona já fez o efeito. Mas tem remédios que ele assim, é com uso. Uma vez hoje você usou, não deu efeito, amanhã você usou, não deu efeito, então ao decorrer do tempo ele vai fazendo o seu efeito. Por isso que o médico fala, toma durante uma semana, né? Então, vamos supor, a cada 3 em 3 horas você vai tomar esse remédio durante uma semana, por exemplo. Quer dizer o quê? Que nesse tempo que você está tomando esse remédio, seguindo as orientações do médico certinho, ele vai te fazer efeito. Se você deixar de tomar ele um dia, ele não vai te fazer o efeito esperado que você espera uma semana. E é aquilo que Deus fala aqui, ó. Eu vos invoco, Senhor, desde amanhã escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia eu vos apresento minha súplica e espero. Essa é a receita de Deus. É você, a todo momento, suplicar a Deus, a chamar Ele em qualquer situação, né? Igual o Frei Gil estava comentando, no trabalho, indo para o trabalho, no ônibus, num grupo de jovens, ou numa oração, ir no banheiro. Vou no banheiro ali, vou fazer minha necessidade no banheiro ali, reza. Senta ali e reza. Né? O Lucas sempre fala essa palavra, senta e reza. Né? Reza. Vai pro seu quarto ali, antes de você ligar a televisão, de ouvir uma música, reza. Deus, eu tô aqui, agradecer ao Senhor pelo mais um dia, né? Abençoai meu trabalho, abençoai meu caminho até meu serviço, Senhor, abençoai para mim voltar para casa. Ó Senhor, cheguei em casa, abençoai-me, Senhor, por ter chegado até em casa com segurança, abençoai a minha casa. Sempre assim. E deixa Deus, escuta Deus também, porque falar e não deixar ele falar nada, vai ficar só no falar. Né? Você vai ficar só falando, igual ir no psicólogo. Você vai no psicólogo, fala, joga tudo nas costas dele. Aí logo o psicólogo quer falar alguma coisa, você vira as costas e sai. E aí? Mas você foi no psicólogo pra quê? Pra falar? Você não quer escutar aí, não? Não é um conselho que você vai? Você vai no psicólogo pra, acho que às vezes, né, no meu pensar, eu posso estar pensando errado também. Mas acho que quando você vai no psicólogo, você quer, além de desabafar com ele aquilo que está acontecendo para ele tentar te dar uma solução. Para ele conversar com você ali, olha, você tem que mudar nisso, pode ser que está acontecendo isso, né? Um problema familiar, beleza. Envolve quem na sua família? Minha mãe, beleza. Então vou marcar uma sessão com sua mãe para a gente poder conversar com ela, ver o que está acontecendo, alinhar entre vocês dois. Uma terapia de casal, por exemplo, quando você faz uma terapia de casal, que você vai ao psicólogo ali fazer essa terapia, é você, sua esposa, o seu marido ali, vocês expõem para ele, pro psicólogo ali que tá na sua frente, ali, o que tá acontecendo com vocês dois, né? Tá acontecendo, a gente não tá mais tendo aquele amor que a gente tinha um pelo outro, a gente não tá tendo mais aquele romance, aquele carinho, aquela afetividade um pelo outro, a gente tá brigando demais, e aquilo outro não tá dando certo.
E ali o psicólogo vai tentar solucionar alguma maneira de vocês poderem reconciliar ali, né, ver o que pode ser feito. Agora, você chegar ali e falar, acabou de falar, se os dois viram as costas e vai embora, o que adiantou você pagar ali um dinheirão danado pra você ir no psicólogo e não deixar ele de falar nada? É o que tá aqui, ó, né? É uma coisa que eu sempre escutei em algumas pregações que eu já ouvi, é que a Bíblia é a boca de Deus. E ela é a boca de Deus, né? Se você quer ouvir Deus, abre ela e lê, que Deus vai te falar. Agora, se você abrir ela ali e deixar ela aberta ali, não fazer nada, não ler, não fazer nada, você não vai escutar Deus, porque você não tá deixando Deus falar com você, você só, ou senão você só leu, vem cá, vem daquela leitura, assim, pegou a Bíblia, fechou e foi embora. E aí, você não meditou, porque a Bíblia também você tem que meditar, às vezes, uma palavra que tá ali na Bíblia ali, Deus está falando para você. Aí você medita. Opa, o que Deus está falando comigo ali? Ficou forte para mim aquilo ali. O que Deus quer falar comigo? Aí você fecha a Bíblia, faz aquela oração, baixa a cabeça ali, igual o Lucas, né, fez aqui agora. Vamos baixar a cabeça, vamos fazer uma oração. Às vezes Deus quer te falar alguma coisa naquilo ali, mas você tem que escutar também. Você tem que deixar com que o seu coração silencie para que o seu ouvido espiritual escute. Porque às vezes o barulho daqui de fora, o barulho, né, humano, os barulhos dos carros, né, os cachorros latindo, o vizinho com gritalhado, o som alto, essas bagunças do dia a dia, acaba atrapalhando a gente escutar a voz de Deus. Então você silencia. É igual um yoga. Fazer yoga. O que é fazer o yoga? Você se concentre. Você para ali e você entra no estado, tipo assim, de que você tá, vamos dizer assim, num repouso. Você escuta. E ali você tá num repouso com Deus. Você vai baixar a cabeça ali, vai tentar acalmar seu coração, vai tentar acalmar sua cabeça, vai tentar acalmar sua vida e vai falando, Deus, fala comigo baixinho e deixa ele falar. E silencie também. Que às vezes sua cabeça lá dentro tem tanta coisa acontecendo na sua cabeça ao mesmo tempo, preocupações com dívida, preocupações com família, preocupação com trabalho, preocupação com namoro, e sua cabeça fica ali a 1.000 km/h e você não escuta. Então você tem que silenciar. Deixar com que a cabeça silencie. Aí quando Deus perceber que sua cabeça, sua mente se silenciou, que você se acalmou e você silenciou, ele vai falar com você. E aí você vai escutar a voz de Deus. Você aquela voz fininha, baixa, suave. Ou pode ser que Deus está tentando falar com você e não consegue, aí ele manda alguém falar com você. Um amigo, né, vai mandar um amigo ali, vai te dar uma mensagem, vai, por exemplo, você vai estar ali mexendo na televisão ali, querendo ver uma coisa, aí você vê uma coisa na televisão ali, aquele ali te chamou a atenção, é Deus que colocou ali na televisão para te chamar a atenção. Às vezes ali um recado na televisão, você passou por nada, alguém falou alguma coisa com você que você nem conhece, a pessoa jogou para você e falou assim, olha, Deus pediu te falar isso, você nem conhece a pessoa, porque Deus tentou falar com você várias e várias vezes. Como você não deu atenção para ele, vai pedir alguém vai falar com você, para você tentar escutar. Ou ele vai te fazer você ir num grupo de oração, por exemplo, e lá nesse grupo de oração, aquele pregador que está ali, ele vai falar algo para você, vai falar algo ali para geral, mas Deus está falando para você. Deus está falando para você, não é para geral. Pode ser que tem outras pessoas ali que também estão sentindo o que você está sentindo, mas ele está falando especificamente para você. Ele está olhando para você e falando assim: olha, tem uma pessoa aqui que está com um problema familiar assim, sim, 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 assado. Deus pediu para falar: olha, que Deus já está tomando conta. Agora entrega no amor de Deus e deixa Deus agir. Aí você fala assim: opa, peraí, eu rezei isso para Deus, mas Deus está falando comigo aqui, por que Deus não falou comigo antes? Porque você não deixou ele falar. Então ele usou de alguma maneira que você vai ouvir. Uma música que Deus colocou ali de uma hora para outra. Você tá ali doido, aí vem aquela música na sua cabeça tocando várias e várias e várias e várias vezes. Aí você vai lá no YouTube, vai só numa letrinha dela lá, já joga a música, você já fica escutando a música ali, que a música fica ressoando, porque de alguma maneira Deus quer falar com você, ele vai falar.
Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa, acrescentar, colocar? Não? Pois então quero fazer um convite a vocês. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Tá. Quero convidar vocês a deixar aí o joinha, comentar, tá bom? Compartilhar com seus amigos, seus familiares. Eita, vai ter música! E a seguirem nossas páginas. Fiquem também de olho, porque tem episódios também do nosso podcast no ar, né? E é isso, compartilhem. E nos sigam lá no Instagram também, tá? E é isso. Vamos ouvir o Lucas. E eu já convido você de novo para a gente fazer o nosso fechamento. Fecha os teus olhos novamente e escute essa canção. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão da palavra, Senhor, e no meu coração. E no meu coração. No meu coração. Pode ser que nessa noite, durante o seu descanso, no teu sonho, Deus fale contigo. Pode ser que amanhã, quando você acordar, ao você escute alguma canção tocando na rua, pode ser que agora está vindo no teu coração alguma lembrança, alguma imagem, algo. Fique atento ao coração de Deus, à voz de Deus na tua vida, no teu dia a dia. Por isso que é importante, desde amanhã, você rezar e invocar o nome do Senhor. E pedir para que Ele permaneça contigo o dia inteiro. Te ajude a ficar atento no coração. Para quando for Deus falar, quando Deus chamar você para falar contigo, você ouvir Ele. E também ficar atento para quando vier a tentação, você reconhecer que é a tentação e se afastar. Para reconhecer a voz de Deus, a chave do discernimento é a oração. Experimente no teu coração. Para saber se algo é de Deus, entrega nas mãos dele e fala: Senhor, se é tu, confirma no meu coração
E aquilo que é de Deus vai vir com voz calma e suave, vai vir com um sentimento de paz. Mas se no fundo te trouxer medo, amargura, sai fora, porque é cilado. Mas para reconhecer a voz de Deus, você tem que ser íntimo de Deus. E isso a gente só consegue intimidade pela oração. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo, pela companhia de vocês. Que Deus abençoe muito todos vocês, o descanso de vocês dessa noite de domingo para amanhã. Que pena que o final de semana acabou, mas louvado seja Deus, porque de uma forma diferente do que o nosso passado, em que a gente não chamava Deus, eu convido você amanhã, nessa manhã de segunda-feira. Por mais que popularmente a gente fale que é o pior dia da semana, porque está começando o trabalho de novo, é ruim demais, mas comece louvando a Deus, agradecendo a Deus, eu falo assim, Deus, eu te louvo e te agradeço por essa manhã que amanhece agora. Porque por mais ainda que seja pesado, que seja ruim, difícil, eu te louvo que o Senhor vai estar comigo nesse dia inteiro. Inteirinho. E vou estar contigo essa manhã toda, esse dia inteiro. Porque eu te louvo e te agradeço que o Senhor vai estar comigo. Porque quando eu te invocar, eu sei que o Senhor vai vir para perto de mim. E é isso. Muito obrigado por tudo, gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre louvado. seja louvado. Para sempre seja Amém. louvado. Então Amém. encerramos esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E desça sobre cada um de nós e nossas famílias e aqueles pelos quais a gente reza a bênção de Deus. Do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Muito obrigado pela sua companhia. Amém. Deixe seu like. E amanhã a gente volta no mesmo horário, tá bom? 9h30. Até mais. Tchau. Gente, bye bye. Boa noite para vocês. Bom Encerrado. descanso, Boa boa noite. semana. Com Deus. Boa Com noite.